As telas de proteção que estão em fase de teste são um assunto recorrente. E em outubro ou novembro, eles serão novamente testados. É a frase da Rosângela Lessa, presidente do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT. Olá, estamos começando mais uma semana, mais um programa Assunto do Dia. Olha, há 20 anos, Pernambuco entrava no mapa de ataques de tubarão no mundo. Oficialmente, 56 pessoas foram atacadas de 92 até hoje, e 21 delas faleceram. Mas há quem acredite que esse número pode chegar a mais de 100, de acordo com o Comitê Estadual do Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT. Nos últimos 5 anos, foram registrados 6 ataques de tubarões, com 2 mortes. E é sobre esse assunto que iremos conversar aqui ao longo do programa Assunto do Dia, nesses 3 blocos do programa. Mas antes, vamos acompanhar a matéria introdutória e daqui a pouquinho voltamos. Pernambuco conta com cerca de 187 quilômetros de litoral. De uma ponta a outra, as belas paisagens são inúmeras. Mas entre os tantos encantos, há algo que há muito tempo assusta os frequentadores: os ataques de tubarão. Em 30 quilômetros do litoral pernambucano, as placas advertem a proibição da prática de surf e esportes náuticos por causa do risco dos ataques. Essa área vai da Praia do Farol, em Olinda, até a Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com o Instituto Oceanário, órgão que faz parte do Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, a contagem oficial desse tipo de ataque em Pernambuco teve início em 1992. De lá para cá já foram registrados 56 ataques, com 21 vítimas fatais. Mas segundo esse engenheiro de pesca, os casos dos incidentes envolvendo tubarões no estado vêm de muito tempo. O Recife ele tem em seu relevo marinho das praias urbanas de Pernambuco, né, principalmente da região metropolitana entre a Praia do Pina e a Praia do Paiva, existe a presença de um canal que tem uma profundidade média de 8 metros, né, e esse canal propicia uma trajetória para os tubarões de forma a eles se aproximarem mais dos banhistas, das pessoas que estão usufruindo daquela região para o seu banho de mar em momento de lazer. O último ataque de tubarão confirmado em Pernambuco foi do estudante Tiago José de Oliveira da Silva. O jovem havia sumido da praia de Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, no dia 26 de agosto. O corpo do rapaz só foi encontrado 2 dias depois, na praia de Itapuama, com parte de uma das pernas arrancada. Foi um caso isolado, onde não tinha registro de ataques até o momento, e infelizmente houve esse ataque naquela região. Mais de 400 espécies de tubarão podem ser encontradas em todo o mundo e apenas 12 delas atacam o homem, embora o ser humano não faça parte da cadeia alimentar do tubarão. Em Pernambuco, os registros de ataques são de 2 espécies do animal, o tigre e o cabeça chata. Segundo os pesquisadores, em todo o mundo há um sentimento de pavor em relação aos tubarões, o que, de acordo com eles, não deveria existir. A prova disso é que todos os anos, cerca de 100 milhões desses animais são mortos por ações humanas, enquanto que cerca de 150 pessoas têm casos de incidentes provocados por tubarões. O engenheiro do Instituto Oceanário explica que o tubarão só ataca porque está tendo seu habitat natural invadido. Por isso, cabe ao homem tomar os devidos cuidados. Existe um horário entre o início da manhã e ao cair da tarde, evitar tomar banho de mar nessa região, porque são os horários onde os tubarões estão mais ativos procurando alimentação, e a confusão entre uma presa do hábito alimentar e um ser humano pode ser maior nesses horários. O banhista deve manter a calma e, ao sair do mar, procurar um socorro, né? Tentar, se tiver outras pessoas que estejam presenciando um ataque, por exemplo, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e com o SAMU, para que o socorro possa ser realizado imediatamente, né, e sem que a testemunha mexa na vítima. Muito bem, acompanhamos essa matéria introdutória. Olha, em 2004, o governo do estado de Pernambuco criou o Comitê de Monitoramento, né, de Incidentes com Tubarão, o CEMIT. E a partir desse ano começou a contabilizar os ataques até hoje. Essa contagem foi sempre marcada por polêmica, né? Há quem
defenda que vários casos de afogamento foram provocados por investidas de tubarões e ficaram fora da lista oficial. E para conversar conosco hoje sobre esse assunto, sobre ataques de tubarão, né, ao litoral pernambucano, hoje contamos com a presença, agora, né, de forma mais, digamos, um espaço maior de tempo, vai poder trazer mais dados e informações, né? Hoje contamos com a presença do Jonas Rodrigues, ele que é engenheiro de pesca e participou aí na matéria, como vocês conferiram, e vai poder trazer mais informações, mais riquezas de detalhes nessas informações sobre os ataques de tubarões. Além dele, também contamos com a presença do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, aqui do estado de Pernambuco, o Lamartine Barbosa. E além dos dois, temos a sua participação, a sua contribuição é muito importante para o programa. Você pode interagir através das nossas linhas interativas que já estão liberadas para que você possa participar. De repente você tem uma dúvida, uma pergunta, quer compartilhar conosco? Então ligue para a gente, 0 operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Atenção, internauta de todo mundo que nos acompanha através da internet pelo nosso portal rbctv.com.br. Olha, você pode mandar sua mensagem para as nossas redes sociais, tanto da nossa Rede Brasil de Comunicação, como também através do programa Assunto do Dia pelo Twitter. Você nos encontra através do Assunto do Dia TV. @Assunto do Dia TV é o nosso endereço no Twitter. No Facebook, basta nos procurar através do Assunto do Dia. Nos adicione e mande sua mensagem para o programa. Eu queria agradecer aqui a presença dos nossos dois convidados. É um assunto muito importante, né? Eu acho que é a segunda vez que estamos abordando esse tema aqui no programa Assunto do Dia, nas edições do programa. E vai ser sempre um prazer, né, trazer temas assim que trazem, de alguma forma, uma reflexão, né? E, é claro, a conscientização das pessoas, dos banhistas que procuram as praias e procuram ver também, né, quais são os locais que já tiveram bastante incidência de tubarões. Eu queria conversar aqui com o Tenente Coronel, que seja muito bem-vindo. A princípio, qual seria a primeira regra para evitar algum acidente? Bom dia, Felipe. Bom dia aos telespectadores. A regra número 1 que a gente indica que as pessoas devem adotar para evitar incidentes com tubarões é evitar a prática do esporte náutico, de qualquer esporte náutico, nesse trecho de interdição. O propósito da interdição dessas praias urbanas aqui na região metropolitana do Recife é exatamente isso: fazer com que o hábito da pessoa diminua a possibilidade de incidência de um ataque. Então, evitar um esporte náutico é a primeira regra de ouro que a gente utiliza para isso. E a outra é evitar também o uso da praia, do aparelho urbano da praia, principalmente entrar no mar após a ingestão de bebida alcoólica, porque a pessoa fica de alguma maneira mais eufórica, termina se expondo desnecessariamente ao risco de um incidente com tubarão. Aqui no litoral pernambucano, a gente observa algumas placas, né, a placa de sinalização, advertindo os banhistas daquela área, não é? Que é a área que, digamos assim, é perigosa, né, para ocorrerem ataques de tubarões. Mas existem algumas pessoas, inclusive a ação de alguns vândalos, que derrubam esses avisos, essas sinalizações e terminam prejudicando outras pessoas, inclusive banhistas de outros locais, né, turistas, enfim. Qual a mensagem que o senhor poderia passar para essas pessoas? A importância dessas placas nas praias é, evidentemente, noticiar para o usuário, né, do aparelho urbano, que é a praia, das possibilidades de acontecerem alguns acidentes naquela região. E, principalmente, o acidente que traz uma maior repercussão, uma maior comoção da sociedade, o incidente com tubarão. As pessoas que vêm de fora, e não são poucas, aquelas que frequentam as nossas praias, que são turistas, estão a passeio de alguma maneira aqui nas praias, não têm conhecimento, né, do que tem acontecido na orla aqui do nosso estado, e aí de repente ela vai se deparar com um local que estaria sinalizado e algum vândalo, alguma pessoa deteriorou, derrubou, tirou aquela placa do local. E é um prejuízo porque a pessoa está ali desavisada, procurando uma área de praia, talvez até onde o guarda-vida não esteja mais próximo e seja uma área de um risco mais acentuado pela proximidade do animal e da área onde as pessoas tomam banho. Então fica o aviso, o pedido até, para que as pessoas tomem consciência da importância daquilo ali para as nossas famílias e para as pessoas que frequentam a praia de uma maneira geral.
Muito bem, um recado especial aqui do Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, o Lamartine Barbosa, mas também contamos com a presença do Jonas Rodrigues. Jonas, um ponto importante foi dito na matéria, mas eu queria que a gente pudesse trazer mais tópicos, né, mais informações, aproveitar o tempo aqui do programa, o espaço. As pessoas que frequentemente, não é, praticam surf, né, ou outros esportes náuticos, enfim, quais são as precauções para não atraírem esses animais? Bom, primeiramente, evitar utilizar essas áreas onde é de proibição, onde tem a permanência das placas indicativas, né? E, posteriormente, sempre estar bem atento às regiões onde são utilizadas para a prática de surf, por exemplo, que é o mais utilizado no nosso estado, eu acredito. Então, deve-se observar também o material que é utilizado ao entrar no mar. Por exemplo, objetos que possam refletir a luz na água, que sejam de metal, por exemplo, são atratores para os tubarões, porque eles podem confundir com uma escama de peixe e aí sim estar investindo num ataque, fortalecendo essa confusão que o animal faz entre uma presa do hábito alimentar e o ser humano. Um ponto importante, o senhor falou sobre metais, né? Ou alguma coisa que seja luminosa. Por exemplo, no caso de aliança, de correntes, de objetos desse tipo, também atraem o animal ou não? Exatamente. Então, todos esses objetos eles devem ser retirados antes de entrar no mar em qualquer região. Independentemente de Pernambuco, de Recife, ter esse trecho que há a proibição de ataques de tubarão, dessa problemática dos ataques de tubarão, todo mar, todo o oceano, ele vai ter a presença do tubarão. Acontece que não necessariamente vai ter um ataque do tubarão. Então, em qualquer região que venha a se tomar um banho de mar, sempre é bom retirar esses objetos que possam refletir a luz que possam refletir alguma luminosidade dentro da água, então e atrair algum animal. Inclusive, saiu uma pesquisa, digamos assim, de uma determinada revista americana, e ela numerou as 10 principais praias mais perigosas do mundo, segundo os banhistas e frequentadores. E a Praia de Boa Viagem, não é, está entre as que são mais perigosas. E a de Copacabana, mas não pelo fator tubarão, mas pela questão dos arrastões, a questão da violência. E a gente observou que a praia a praia daqui de Boa Viagem é a terceira nesse ranking, não é? O que a gente poderia trazer? Uma praia tão bela daquela, né, como a Praia de Boa Viagem, tem essa questão do acesso do tubarão. O que realmente acarreta esse acesso desse animal para cá? Bom, primeiramente, essa pesquisa realizada por esse jornal, a gente sente bastante essa questão, porque acho que é um fator negativo para o turismo em Pernambuco. Nós estamos falando de 20 anos de ataque de tubarão, onde começou em 1992, até agora nós tivemos 56 casos. Né? Nós temos também outras regiões pelo mundo, onde em apenas um mês teve 11 ataques de tubarão. Nossa! Então, não é uma questão fácil de lidar, e a gente discorda um pouco de Recife ser uma praia, Boa Viagem no caso, ser a 8ª praia mais perigosa do mundo, né? Eu vou até interromper aqui, olha, não é Pernambuco todo não, tá certo? É só a Praia de Boa Viagem. Atenção turistas e plantão, atenção todas aquelas pessoas que trabalham com turismo, e eu sei que muitas pessoas estão nos assistindo pela internet e pela parabólica em todo o Brasil, e estão nos acompanhando de outros estados aí, de outros países, então é bom que a gente traga essa ressalva aqui, tá certo? Certo. E a questão da prevenção de um ataque do tubarão é sempre observar as regras que o CEMIT tem, o Comitê Estadual para o Monitoramento com Incidentes de Tubarões. Então, sempre observar as medidas de segurança que o CEMIT disponibiliza à população, que também estão disponibilizadas em algumas placas na região onde tem a problemática do ataque em Recife, né? E todas as pessoas que foram atacadas, pelo menos estavam descumprindo 3 das regras que o CEMIT estabelece. Então, essa é uma questão muito importante de seguir essas recomendações, porque são resultados de pesquisas e reuniões com grandes pesquisadores que chegaram a essa conclusão. Quais são os 3 importantes dicas? Bom, o que o Tenente Coronel já falou é evitar entrar no mar ao ingerir bebida alcoólica, com qualquer tipo de sangramento também evitar no mar. Sim, isso é importante também. Não foi falar essa questão de sangramento, né? Feridas também é a mesma coisa ou não? Também acarreta a ação de um animal como esse, Tenente Coronel?
a questão de feridas, ferimentos e tal? Sim, ferimentos abertos que possam produzir uma hemorragia na hora lá do banho de mar. O sangue é um atrativo para o animal. Então, é uma das regras que o CEMIT já oficializou e com o apoio do Corpo de Bombeiros, evitar o uso da praia, do banho de mar, quando estiver com algum tipo de sangramento no corpo. Eu vou aproveitar, só o último agora, o último ponto, né, abordado pelo CEMIT, essa questão das placas, né, a questão de ferimentos, qual seria o outro ponto? Os objetos, né, na verdade são 10 medidas de segurança que o CEMIT dispõe e disponibiliza para a população. Então, essas são apenas algumas que a gente mencionou. Muito bem, a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, daqui a pouquinho a gente vai voltar trazendo mais informações aqui para todos, tá certo? E vamos acompanhar agora como fica a previsão do tempo para hoje. Muito bem, daqui a pouquinho a previsão vai chegar, não é? A Priscila está nos informando aqui através do ponto, que vai chegar daqui a pouquinho, a gente vai poder conferir como vai ficar hoje aqui no estado de Pernambuco e vamos dar essa pequena pausa, daqui a pouquinho voltamos. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre ataques de tubarão e contamos com a presença aqui em nossos estúdios do Jonas Rodrigues, ele que é engenheiro de pesca. Além dele, contamos também com a presença do tenente-coronel do Corpo de Bombeiros aqui do estado de Pernambuco, o Lamartine Barbosa. E estamos trazendo esse tema importante, né? Segundo especialistas, alguns dos fatores que explicam esses ataques de tubarões são a elevação do número de surfistas e também banhistas no mar. A crescente pesca de arrasto também de camarão, com os barcos, né, despejando restos da pescaria no mar, o que atrai realmente os tubarões. A topografia também do relevo submarino das regiões, né, e até mesmo algumas condições climáticas, como a influência dos ventos nas correntes marítimas. E de acordo com alguns biólogos, as principais espécies responsáveis pelos ataques são o tubarão tigre, não é, que é conhecido bastante aqui pelos banhistas pernambucanos, e o cabeça chata. São as duas espécies mais comuns, mais conhecidas pela ferocidade de seus ataques e pelo grande apetite. Uma prova disso, só a título de curiosidade, já foram encontrados esses tubarões, dentro desses tubarões, no estômago desses animais, olha, os mais variados objetos, como por exemplo, placas de carro, né, garrafas, sacos plásticos e até mesmo latas de cerveja. O que implica dizer que os banhistas levam, não é, esses objetos até o mar, até o banho. Isso pode ser muito prejudicial tanto ao meio ambiente, né, como vocês ouviram, né, que eu já acabei de falar, essa questão dentro do estômago desse animal é encontrado esses elementos, esses objetos, e também a poluição do meio ambiente. Isso é preocupante, né? É importante que se diga isso, né? Que a gente deve ter o maior cuidado com o nosso meio ambiente. E eu queria que o Jonas Rodrigues pudesse explicar melhor, não é, essas informações que já foram vistas sobre essa questão dos dois principais animais, no caso, duas espécies principais de tubarões que são encontrados aqui, porque essas espécies se intensificam mais no nosso litoral. Veja, Felipe, essas espécies, elas são as espécies que são potencialmente agressivas que estão presentes no nosso litoral. O tubarão-tigre, ele é uma espécie que é mais de águas mais abertas, ou seja, mais pelágico, e se aproxima da região de Pernambuco por causa da intensidade do tráfego de navios. Então, eles são atraídos por esse fator. Já a espécie cabeça-chata, ela é uma espécie que tem um hábito costeiro, né, e também é extremamente agressiva, estão listados nas listas mundiais como entre as 4 primeiras espécies mais agressivas. Então, essas espécies são realmente potencialmente agressivas. Entretanto, a gente tem um número de 56 ataques de tubarão em Recife, em Pernambuco. E desses, só 8 foi possível identificar qual a espécie que realmente causou esse dano a uma vítima, ao ser humano. Então, desses, 7 foram da espécie cabeça-chata e 1 do tubarão-tigre, né? Então, a gente tem outros inúmeros ataques que não foi realmente identificado essa questão da espécie que estava envolvida,
porque a gente não tem nenhum requisito que possa dizer isso. Esses que a gente teve a certeza de confirmar, né, que foi realizado pela pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, ele foi um dente que ficou na prancha, a marca da mordida que ficou na prancha. Então, esses são os requisitos que a gente utiliza para identificar um ataque tubarão. A espécie que efetuou o ataque tubarão. Pela mandíbula, né? Exatamente, pelo formato dos dentes assim, né? A gente consegue identificar qual espécie. Os outros não tivemos nenhum requisito que fosse possível fazer essa identificação. Olha, temos bastante pessoas aqui participando pelas redes sociais. Já temos bastante compartilhamentos, inclusive, aqui da informação sobre o tema de hoje aqui no programa Assunto do Dia. Daqui a pouquinho a gente vai poder ler as participações aqui. Eu queria saber aqui do Tenente Coronel, o Lamartine, né, temos aí, observamos essa questão de pessoas que levam objetos para o mar e poluem o meio ambiente. Isso também prejudica também alguns banhistas, né? De repente, as pessoas podem escorregar dentro do mar mesmo ali e acontecer algum afogamento. Inclusive, Pernambuco, em 2011, o Tenente Coronel aqui vai poder explicar melhor, foram feitos 1.500 salvamentos só em 2011, não é, Tenente Coronel? Exatamente. A despeito de que o Corpo de Bombeiros reporta a parceria que tem com o CEMIT, Instituto Oceanário e as outras entidades que pesquisam, estudam os ataques tubarões e propõem medidas de minimização disso aí, o Corpo de Bombeiros dá maior atenção a essa questão, até porque é um acidente que, quando ocorre, é muito notório, é muito contundente, ele traumatiza a sociedade de alguma maneira, afasta turistas, então existem impactos de toda a ordem. Mas o Corpo de Bombeiros ele tem as suas principais ações na praia voltadas à prevenção do afogamento. Como você me falou, apenas no ano de 2011, o Corpo de Bombeiros realizou mais de 1.500 salvamentos aquáticos. Pessoas que, de alguma maneira, sofreram afogamentos, que varia do grau 1, aquela iminência de afogamento mais leve, até o grau 6, quando há ali o óbito. Então, veja bem, em um ano, 1.500 salvamentos aquáticos, né? Comparando esses números aí com os incidentes com tubarões, a intenção do Corpo de Bombeiros é atuar muito fortemente na prevenção do afogamento. Daí a existência dos postos de guarda-vida, que nos finais de semana, em média, são ativados 27 postos de guarda-vidas, que vão desde Goiânia, né, até Ipojuca, desde Goiânia até Ipojuca. Cerca de 55 guarda-vidas são colocados nesses postos, 8 embarcações. Esses números naturalmente variam de acordo com a época do ano e de acordo com feriadões e outras situações. Então, o bombeiro ele tem uma intenção muito particular de que as pessoas se conscientizem de que não é apenas o risco do mar, não é apenas o ataque com tubarão, né? O risco que há no mar é do afogamento propriamente dito. E entre essas pessoas aí, particularmente os homens, né, de 15 a 30 anos de idade aproximadamente, eles se oferecem de alguma maneira mais ao risco, até por conta da ingestão de bebida alcoólica e daquela euforia, daquela condição de mostrar que sabe nadar, que sabe entrar no mar, e tudo isso é risco desnecessário. O Corpo de Bombeiros trabalha com os guarda-vidas, abordando as pessoas, abordando aquelas pessoas que estão adotando uma conduta de risco na praia, para orientar elas, para que elas possam se aproximar mais e diminuir o risco de um afogamento propriamente. Um outro fator, professor Jonas, a poluição ele pode também atrair espécies de tubarões para o litoral também. A gente está falando aqui sobre esse ponto. Eu acho importante a gente falar, esses pontos, esse aspecto, porque o banhista vai se conscientizar mais. Com certeza. A poluição nesse ecossistema, ele, além de degradar bastante, né, o que faz com que diminua a oferta de alimento para os tubarões, ele realmente atrai os tubarões porque é um animal que é altamente atraído pelo olfato, né? Então, o cheiro faz com que ele seja altamente atraído. E o cheiro da poluição pode demonstrar alguma presa que esteja debilitada naquela região, pode se assimilar, na verdade, com o cheiro de uma presa que está debilitada na região e aí sim atrair esses animais para a região.
Muito bem. Há inclusive um outro ponto que a gente já trouxe aqui de informação a título de curiosidade. Existem alguns casos que não foram contabilizados como ataque de tubarão e sim como afogamento. Como os institutos de pesquisas, como as instituições lidam com esses pontos, esses aspectos? Então, quem faz o laudo é o IML, né? O Instituto de Medicina Legal. Então, o IML ele tem os seus critérios próprios para definir, em base das suas pesquisas, das suas formações dos médicos legistas, eles têm esse critério. Então, eles constatando que a vítima morreu primeiro por afogamento e depois o corpo é possível que se tenha mordidas de tubarões após que o corpo está perdido no meio do mar, o tubarão pode efetuar um ataque sim, né? Então, o IML ele vai dizer se morreu por afogamento ou se morreu por hemorragia, que caracterizaria um ataque de tubarão. Temos aqui a participação do Daniel de Jaboatão, que nos ligou. A produção aqui anotou, junto com o Almi e o Dalvino Neto. A pergunta do Daniel é a seguinte: por que os tubarões atacam humanos, visto que eles não se alimentam de carne humana, segundo dizem? Qual seria a explicação aqui para o Daniel? Então, uma pergunta muito interessante, porque normalmente quando a gente fala de tubarão, as pessoas já pensam que o animal se alimenta de carne humana, e ele não se alimenta de carne humana, né? E ele realmente faz uma confusão entre uma presa do hábito alimentar dele com o ser humano que está naquela região de mar, no seu momento de lazer, mas que na verdade é um ambiente natural do tubarão. Então ele faz essa confusão e por esse motivo é que vem a efetuar um ataque. Temos aqui inúmeras participações. Eu queria agradecer aqui pelo carinho de todos aqueles que estão nos assistindo pela internet e também pela parabólica, em outros estados também. Temos muitas pessoas aqui assistindo a programação da Bahia, enfim. Queria agradecer aqui a Carmen Vitoriosa, a Edilma Araújo, a Rebeca Barbosa, que estão participando, a Maria do Rosário Lima, lá de Salvador, que está nos assistindo também, a Daniele Milka, que está parabenizando aqui o programa, ok, muito obrigado. Enfim, a todos aqueles que estão parabenizando, mas temos aqui algumas participações. A Maria Nazaré, será que adianta debater esse assunto, bem pela parte da conscientização, até que é legal preparar, alertar as pessoas a respeito disso. Porém, a maior parte das pessoas que tem noção de tudo isso continuam mesmo assim ainda se arriscando. Falta conscientização da parte de muitas pessoas que sabem disso, mas continuam indo direto ao perigo. Uma prova melhor do que essa são os próprios surfistas. Tem gente que gosta de sofrer. Uma coisa é a pessoa sofrer um ataque inocentemente e se ter completo acesso à informação. Outra é a pessoa se dar como petisco para o perigo. Bem, aqui está a participação da Maria Nazaré. Temos também a participação aqui da Késia Santina da Silva. Eu não gosto de ir à praia de Boa Viagem, pois, como eu entendi aqui, mas entendi, agora sim, o habitat natural dos tubarões e os ares humanos que tendem a crescer e se arriscar se aproximando do mar. Está aqui a participação da Késia Santina, que interage conosco. A Alba Celina também está assistindo a programação, está gostando. Bem, agradecemos a todos aqueles que estão interagindo conosco. Mas um outro ponto importante que eu acredito é essa proximidade das construções urbanas, né, tendo acesso à questão do litoral. Isso também contribui, também mexe com o ecossistema? Com certeza. Recife é um ambiente... Pernambuco é uma região muito rica em manguezais, em ambientes que a gente chama de estuários, né? E com os aterros que são realizados nessas áreas, que servem como berçários para mais de aproximadamente 90% das espécies que habitam o mar, né? Então, o impacto que é gerado nessa região é extremamente alto, principalmente sobre as populações, se falando de tubarão, sobre as populações da espécie cabeça chata, que utiliza também desse ambiente para se reproduzir e para se alimentar, pelo menos em uma fase da sua vida. Tenente Coronel Lamartine, o que as pessoas podem fazer em um caso, por exemplo, aproveitando o espaço, em um caso de afogamento e um caso também de ataque de tubarão? A primeira medida que a gente quer orientar é a medida preventiva, né? Nos países do primeiro mundo, chamado primeiro mundo, as pessoas, quando procuram a praia, procuram a região onde os guarda-vidas estão presentes. O primeiro critério que a pessoa esclarecida adota para procurar uma praia é um local onde está
com a presença dos guarda-vidas. Infelizmente aqui não é a realidade. Mas a primeira dica é essa: procure uma região da praia que seja próximo ao guarda-vida, porque diante de um incidente com tubarão ou diante de uma iminência de afogamento, naturalmente crescem as chances de que a pessoa seja alvo de um salvamento. Ela tem a sua vida poupada do acidente porque o guarda-vida estava ali presente. Então a primeira medida seria essa: escolher o local da praia em que você vai entrar, seja para tomar banho, seja para praticar esportes náuticos. Lembrando que os esportes náuticos são proibidos nesse trecho que foi citado na matéria de início, que é dali de Olinda, né? A Praia do Farol até o Paiva. Esportes náuticos nessa área é proibido, né? Mas a primeira medida se na sequência se a pessoa se depara com uma situação dessa, tentar de alguma maneira remover essa vítima do meio aquático, porque as chances de sobrevivência naturalmente diminui muito se a pessoa continuar sangrando ali no mar e até atraindo outros animais, e mesmo assim o afogamento não é o nosso meio natural. Então a pessoa deve ser removida imediatamente do meio líquido e se procurar assistência do Corpo de Bombeiros através do telefone 193, se os guarda-vidas não estiverem ali presencialmente trabalhando. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, inclusive no caso de uma prática de primeiro socorro, se não tem, digamos, a quem recorrer, só tem uma pessoa ali e a pessoa perdeu um membro e tal, a prática, o uso do torniquete ainda é indicado ou não? Não, o torniquete não é uma prática indicada no ambiente urbano, onde há a previsão de que em alguns minutos essa vítima esteja sendo atendida por médicos, profissionais da área de saúde que vão fazer as intervenções invasivas. Então não é uma prática recomendada. Basicamente, um curativo compressivo é possível, onde se possa conter aquela hemorragia com um pano limpo e fazendo alguma pressão com as mãos, erguendo o restante do membro ou o membro afetado de maneira que diminua um pouco a pressão arterial sobre aquela localidade. A pessoa foi alcançada por um tubarão, por exemplo, nas pernas. Essa pessoa não deve ficar em pé, naturalmente, porque a pressão sanguínea nas pernas, com a pessoa na posição em pé, vai aumentar. A pessoa deve ser deitada, o membro erguido e feito de alguma maneira um curativo compressivo com algum pano limpo que possa ser colocado sobre o ferimento. Muito bem, está aí a recomendação do Tenente Coronel Lamartine Barbosa. Eu queria aproveitar aqui, antes de ir ao intervalo, antes de ir ao nosso intervalo, eu queria mandar uma saudação especial a todos os PROATs, em especial ao PROAT do Janga, Angelim e o Janga 3, que nos assistem sempre. Uma saudação especial, um abraço especial a todos vocês, tá certo? E eu queria mandar um abraço especial também a Agna Moura, que nos assiste sempre a nossa programação no interior do estado. Agradecemos bastante pela sua audiência e continuem divulgando também o programa Assunto do Dia. Vamos a esse breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Hoje estamos falando sobre ataques de tubarões, não é? Vamos agora, sem perder muito tempo, vamos direto à central de produção acompanhar com a nossa repórter Thalita Belo o que se fala na internet sobre esse tema. Thalita, é com você. Olá, Felipe, você de casa que está nos acompanhando nesta segunda-feira. Vamos então às notícias. O site de turismo Panrotas, Felipe, trouxe o seguinte destaque: Recife tem praia entre as 10 mais perigosas. O site norte-americano The Huffington Post listou as 10 praias mais perigosas do mundo, Felipe. Entre as razões estão ataques de tubarão, proximidade com o vulcão, poluição e outros motivos como o crime. A Praia de Boa Viagem, no Recife, é uma das brasileiras listadas, segundo o site, pelos ataques de tubarão no ano passado. O site Veja Rio também destacou a lista divulgada pelo site norte-americano. E outra praia brasileira entrou nessa lista como uma das mais perigosas do mundo, Felipe, só que por outro motivo. A praia de Copacabana está entre as mais perigosas do mundo, mas no caso da Praia Carioca, a criminalidade foi responsável pela presença da cidade no ranking. Vamos então retomar o debate de hoje. É com você.
Muito bem, está aí as informações trazidas pela Thalita. E esse ponto nós já abordamos aqui logo na introdução e é importante que a gente traga essa conscientização, né, essa curiosidade para a população, né? A questão do crime também é colocado aí como um dos fatores, né, que cooperam para que duas das nossas principais praias, digamos assim, do Brasil estejam aí nesse ranking das 10 mais perigosas, das 10 praias mais perigosas do mundo. Vamos agora saber como fica a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com chuva rápida durante a tarde e durante a noite. Em Petrolina, a previsão também é de sol e não chove. Em Recife, a mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 27 graus. Em Caruaru, a mínima é de 18. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima pode chegar a 27. Em Arco Verde, a mínima registrada chega a 12 graus. Já em Petrolina, a máxima é de 33. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo e antes disso, a Thalita nos trouxe algumas informações sobre o tema de hoje, a questão do ataque de tubarões. Olha só, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, confirmou, por meio de uma nota oficial, que o estudante universitário encontrado morto no último dia 28 de agosto, na praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, ele foi vítima, sim, de um ataque de tubarão. O laudo do IML constatou que Tiago José de Oliveira da Silva teve como causa a morte por hemorragia, no caso a hemorragia externa dos membros inferiores por ferimentos contusos. Isso significa que a ação aí de um animal, de um tubarão. No local em que ocorreu o ataque, no entanto, não há restrições quanto ao banho ou prática de surf. Familiares de Tiago informaram que ele nadava na praia de Enseada dos Corais e também lá na Praia do Cabo, no Cabo Santo Agostinho, quando foi levado por uma onda e o corpo foi encontrado 2 dias depois com um grave ferimento na perna. E ainda falando sobre esse ponto, né, da questão do incidente, nós que contamos com a presença aqui em nosso estúdio do Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, o Lamartine Barbosa, e também do engenheiro de pesca, o Jonas Rodrigues. E esse ponto aí é importante que a gente diga, não tinha nenhuma sinalização com relação a ataques de tubarões frequentes. O que a gente poderia trazer a título de informação, Coronel? Agora, me parece que essa área, Cabo Santo Agostinho, está dentro da área de interdição. Uhum. Na verdade, Cabo de Santo Agostinho, a praia de Itapuama, ela já teve interditada uma vez em um primeiro decreto, mas atualmente não está inserida nesse contexto de proibição. E também teve agora, em fevereiro de 2012, teve também mais uma redução da área de risco, né, onde também não está inserida a praia de Itapuama e no município de Cabo de Santo Agostinho. E aí foi onde aconteceu o ataque de tubarão, onde nunca tinha ocorrido antes. Então, essa área agora ela está servindo como alerta, não é, Tenente? E daí, então, há uma possivelmente de sinalização hoje, né, nesse local por causa desse incidente. Hoje há necessidade sim ou não? Então, o Corpo de Bombeiros, eu acredito que vai, não sei se vai intensificar a fiscalização no local, mas essa área, como foi discutido pelo CEMIT e divulgado que serve como área de alerta e que provavelmente vão se reavaliar se vai estender a proibição para essa região ou não. Então, nas reuniões que virão ainda do CEMIT. Muito bem, esperamos então que se possa chegar aí num acordo, num consenso, né, com relação a isso também, que é importante para alertar os banhistas e atenção a todos aqueles que frequentam as praias. Olha, fiquem atentos, é bom a gente sempre reafirmar isso, fiquem atentos à sinalização, não é? As placas de sinalização dessas praias e procurem, como disse o Tenente Coronel Lamartine, a presença sim do Corpo de Bombeiros atuando no local, né? Fica muito mais fácil de um atendimento caso necessite. Temos aqui muitas participações, eu queria agradecer imensamente, mas por causa do tempo aqui não vai dar para ler todas as participações. Eu queria só agradecer aqui ao Leandro Silva, a Daniele, a Dani Kelly, a Miriam Braga Ribeiro,
o Fernando Beltrão, a todos que estão participando aqui, que são muitas pessoas, agradecemos bastante aqui a interação. Existe alguma distância limite, Coronel, de banhistas com relação, por exemplo, à visitação da Praia de Boa Viagem, que está lá acessível para todos? Existe alguma distância limite, se de repente a pessoa queira tomar um banho ou ficar mais próximo da água? Para todos os efeitos, seja para se evitar um incidente com tubarão, seja para se evitar uma iminência de afogamento, o Corpo de Bombeiros trabalha com uma máxima no país inteiro, que diz o seguinte: água no umbigo, sinal de perigo. Então, a orientação básica da profundidade onde a pessoa deve procurar ali o seu lazer aquático é com a água até no máximo a altura do umbigo. Muito bem, está aí a informação importante do Coronel, né? Agora existe uma proximidade muito grande, né, com essa expansão urbana, como a gente já falou aqui no segundo bloco, no bloco anterior, de construções e tudo, isso prejudica o ecossistema. Mas o que falar, por exemplo, na construção ali do Porto de Suape? Houve algum fator prejudicial para que os tubarões pudessem chegar mais próximo aqui do litoral ou não? Então, existe a hipótese de que uma população de tubarões cabeça chata habitava aquela região do Porto Suape, que é uma região muito importante para o estado de Pernambuco, no que diz respeito ao ecossistema marinho, né? Então, aquela região ela foi aterrada para a construção do porto, onde tem a contribuição de 4 grandes rios, né, que contribui para enriquecer aquela região com aporte de nutrientes e etc. Então, aquela região, por ter sido aterrada, ela foi gerado um impacto intenso na área e acredita-se que a população dos tubarões cabeça chata tenha migrado seguindo as correntes marinhas costeiras, que são, na maior parte do ano, de sul para norte, e estão utilizando agora o estuário do Rio Jaboatão, que está mais próximo das praias urbanas, que é do Pina até Candeias. Chegou uma pergunta importante aqui da Maria Goretti Moreira de Souza. Ela diz aqui: incentivar a pesca predatória das espécies agressivas é um caminho importante a ser traçado? De forma alguma, assim, uma coisa que você está prejudicando ainda mais o meio ambiente, porque o tubarão ele é um predador do escopo, né? Então, se você mexe nesse equilíbrio da cadeia, da teia alimentar, então se retira o tubarão, vai haver um desequilíbrio maior no ambiente e aí pode prejudicar muito mais do que se imagina e a longo prazo, né, prejudica muito mais do que traz benefício. E todo cuidado é pouco também com relação às crianças, né, as crianças que adentram no mar, né, os pais devem estar sempre atentos, não só a questão de ataque de tubarões, mas também de afogamentos, né, Tenente Coronel? Perfeitamente. E as crianças, sob hipótese alguma, devem entrar no mar desacompanhadas de um adulto, né? E, infelizmente, como muitas vezes os pais eles vão ali ingerir bebida alcoólica, eles terminam abrindo mão da segurança própria e dos seus filhos. Mas a dica principal é evitar a todo custo que crianças entrem sozinhas no mar. Muito bem. Eu queria agradecer aqui a presença dos nossos 2 convidados, né? Agradecemos aqui pelo trabalho que vocês têm atuado, né? Um trabalho importante, tanto do Tenente Coronel aqui, Lamartine, como também do professor Jonas Rodrigues, ele que é engenheiro de pesca. Agradecemos aqui a presença dos nossos 2 convidados e deixo aí também um espaço para que vocês possam deixar as considerações finais. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos aí um importante espaço de divulgação para ajudar na formação da opinião pública acerca de um tema tão importante, tão relevante quanto os incidentes com tubarões, e o Corpo de Bombeiros põe à disposição da população de seus serviços, especialmente no caso de guarda-vidas, através do telefone de emergência 193. Muito bem, Coronel, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos também ao professor Jonas Rodrigues. Pode ficar à vontade também para trazer algumas informações, as informações finais. Bom, nós que agradecemos a participação aqui por divulgar esse tema que é tão polêmico, que a gente trabalha e que é prazeroso trabalhar para ajudar na população, né? E que quem tiver mais alguma curiosidade, mais informação, pode nos contactar, entrar no site do Instituto Oceanário, procura as informações do CEMIT, as medidas de segurança também estão disponibilizadas nas placas instaladas nas praias, então a gente se dispõe a ajudar sempre que precisar. Ok, muito bom dia para vocês. Agradecemos também a sua participação, a sua interação e lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um forte abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.